Olá a todos e todas, bem-vindo a mais um programa semanal de análise de conjuntura do MST. Companheiros e companheiras, nós estamos vivendo, como todos sabem, múltiplas crises no Brasil. Uma extraordinária e forte crise econômica que devasta a nossa poder de compra, uma crise econômica que não tem gerado emprego, fruto da incompetência do governo Bolsonaro e da política neoliberal fascista do governo Bolsonaro com o tema da economia. Mas também a crise da pandemia, a crise social, a crise política, a crise ambiental. Eu quero trazer presente da crise social a fome. Nós voltamos para o mapa da fome com muita violência. São mais de 20 milhões de pessoas desempregadas, mais de 60 milhões de pessoas que não têm o que comer. Não sabe se quando acordar de manhã cedo vai ter um pedaço de pão ou uma bolacha para poder mastigar e ir em busca do trabalho. Não sabe se vai poder tomar um copo de café. Infelizmente, o país que produz milhões e milhões de toneladas de carne bovina, as pessoas têm que ir para a fila de frigorífico disputar um pedaço de osso ou comprar 1 quilo de pé de galinha por R$ 7,80. Essa é a crise mais profunda que nós temos, que é a volta da fome. A volta da fome, ela não é um fenômeno da natureza. A volta da fome é um projeto político de morte. É um projeto político do governo Bolsonaro. É um projeto político do latifúndio e do agronegócio. E vou detalhar por que é um projeto político. Porque a fome, a raiz profunda da fome, está justamente centrada no latifúndio, na monocultura, na devastação do meio ambiente e não na produção de alimento, como é o projeto político deles. Na agricultura brasileira, nós temos 3 grandes campos fazendo disputa. Primeiro, o latifúndio velho atrasado, que voltou para o governo de Bolsonaro, no INCRA, para tentar roubar e grilhar as terras. Tem um processo de grilagem de terra profunda, mas ao mesmo tempo, esses latifundiários que voltaram para o INCRA, que voltaram para o MAPA, eles estão não só tentando grilar as terras brasileiras, roubar terra pública, mas também destruindo todas as políticas públicas, sobretudo na área tocante à desapropriação de terra. Este ano não teve orçamento para desapropriação de terra, eles acabaram com o PRONERA, que era o Programa de Educação do Campo para a Reforma Agrária. Eles acabaram com muitos programas que eram estruturadores e emancipadores do povo camponês, e do povo quilombola e dos povos indígenas. Infelizmente, eles foram destruindo essas políticas e desmontando as instituições. Essa é uma parte. A outra parte do latifúndio velho atrasado é a tentativa de financiar e de patrocinar, junto com Bolsonaro, o golpismo no Brasil e a retomada da ditadura militar. O outro grande ator social, o ator no campo, é o agronegócio. O agronegócio, a grande agricultura brasileira, digamos assim, que não produz alimento. O agronegócio produz 7, 8 produtos para exportação, através do monocultivo, através de um processo de exploração do trabalho e da degradação do meio ambiente. O governo Bolsonaro é campeão do mundo em liberação de transgênico e de veneno para a agricultura. Assim é conhecido a ministra de Jair Bolsonaro, a Tereza Cristina, como a garota veneno, de tanto veneno liberado para a agricultura, para o processo de agricultura do agronegócio, que cada vez mais tentam expandir suas fronteiras agrícolas para a produção de soja, de carne e não produção de alimento. E por isso, então, vão fazendo a disputa no território junto com os camponeses, contra os camponeses, contra povos indígenas, contra os povos quilombola e também avançando sobre as nossas florestas e avançando sobre as nossas reservas legais. É nisso em que o latifúndio está metido, é nisso em que o agronegócio está metido. Então, juntou aí latifúndio, agronegócio oligopolizado hoje, dominado por grandes transnacionais,
que dominam todo o processo de produção e comercialização da própria soja, e também o governo Bolsonaro. Então esses três juntos tentaram dar golpe, estão tentando dar golpe no Brasil, mas vão avançando, sobretudo na expansão agrícola do agronegócio, que não produz alimento. E com isso, então, o outro grande ator social, esse sim, grande ator social no campo, os movimentos populares que estão fazendo a luta pela terra e fazendo a resistência ativa. Quem produz alimento no Brasil, todo mundo já sabe, é a agricultura familiar e os assentados da reforma agrária. Nós produzimos mais de 70% do alimento que vai à mesa. Infelizmente, com o desmonte da política pública, a nossa produção teve que ser muito dura esse ano, sobretudo com a pandemia, esses 2 anos de pandemia, e sobretudo com o fim dos grandes programas como o PA e PENAI, que garantia a comercialização para os camponeses e para as camponesas. Então, hoje, para a gente continuar produzindo alimento, é com muito sacrifício, mas sobretudo com muita perspectiva de que a gente possa seguir produzindo alimento, cuidando das nascentes e do meio ambiente, para que a gente possa ajudar ao povo brasileiro a atravessar essa crise política que nós estamos atravessando e derrotar o governo Jair Bolsonaro e os latifundiários e o agronegócio, e ao mesmo tempo nós seguir produzindo alimento para ser solidário com aqueles que não têm o que comer durante todo o dia. Então, portanto, a produção de alimento como um projeto político é um projeto de preservação do meio ambiente, mas ao mesmo tempo de garantir para aqueles que passam fome tenham pelo menos o acesso a um inhame, a uma batata, a um cuscuz, ou seja, garantir minimamente o alimento. Mas para isso, para a gente combater a fome de verdade, nós não podemos abrir mão de fazer o grande debate e também a grande luta pela terra, porque enquanto a terra estiver concentrada na mão de latifundiário ou sendo devastada pelo agronegócio, a fome vai imperar no Brasil. Então, portanto, para a gente avançar no processo democrático, no processo de que as pessoas possam ter acesso ao alimento, é preciso que a gente mexa na estrutura fundiária desse país. Preparar as nossas grandes mobilizações, mas sobretudo as nossas grandes lutas políticas. A primeira é a luta pela terra. A segunda, a preservação ambiental. Nesse sentido, nós já lançamos uma grande campanha e convoco a todos vocês, a todos e a todas, que possam escutar a nossa análise de conjuntura semanal, a se engajar junto com o MST e outros movimentos no campo por uma grande e ampla campanha de plantio de árvores. O MST já iniciamos o plantio, a campanha de plantio de árvore, para que em 10 anos a gente possa produzir e plantar mais de 100 milhões de árvores que possam ajudar a recuperar as nascentes, os rios, sobretudo as chuvas. Por que isso? Porque o meio ambiente, hoje, atacado pelo agronegócio, atacado pelo latifúndio, estão ocorrendo grandes mudanças climáticas no mundo, sobretudo também no Brasil. Então, as irregularidades das chuvas, as secas prolongadas prejudicam a produção do alimento. Então, para a gente garantir de que as pessoas possam ter acesso à terra, é preciso também garantir de que essa terra seja preservada ambientalmente e socialmente justa para o seu povo. A fome voltou. A nossa luta continua. É uma luta para acabar com o latifúndio, para a retomada da democracia. E para isso, a produção de alimentos na agroecologia é fundamental. Para combater a inflação dos alimentos por conta da incompetência do governo Jair Bolsonaro, com combustível a R$ 7,00 o litro da gasolina, com o salário mínimo desvalorizando a cada momento e, ao mesmo tempo, com as pessoas não tendo nem renda e nem acesso aos alimentos. E por isso, o agronegócio, o latifúndio e o governo Jair Bolsonaro são os únicos e verdadeiros culpados pela essa crise social que nós estamos atravessando, pela fome que o país atravessa, porque é inadmissível um país que produz mais de 30 milhões de cabeças de gado, as pessoas terem que disputar um pedaço de osso ou comprar a preços de ouro o quilo de pé de galinha. Por isso, companheiros e companheiras, convoco todos vocês a chegar junto ao MST, aos movimentos populares do campo, nessa grande jornada, a jornada de construção
e da democracia, de construção da luta pela terra e, sobretudo, de construção de uma civilização mais justa. E uma civilização mais justa passa pela agroecologia, pela distribuição de terra e passa pela produção de alimento para o nosso povo.